Bom, olá pessoal que assiste aí esse vídeo, especialmente ali as turmas que eu estou dando aula agora esse semestre no IFMS 125A, 125B. Essa listinha que a gente fez em sala de aula, corrigimos alguns exercícios, né? Eu falei que eu ia gravar aqui a resolução e postar. Vou tentar fazer isso de uma maneira bem rápida e vamos ver o que vai sair. Um exercício aqui Federal do Rio Grande do Sul, conhecendo as equações termoquímicas, onde eu tenho aqui enxofre rômbico mais O2 gasoso, formando SO2 gasoso e o ΔH de menos 70,96 quilocalorias. E a de baixo, enxofre monoclínico mais O2 gasoso, formando SO2 gasoso e um ΔH de menos 71,03 quilocalorias. E aí são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a formação de SO2 é sempre endotérmica. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender essa palavrinha formação. Essa palavrinha formação está relacionada aí a alguns tipos de reação química. Essa reação de formação, ela pode ser associada aí àquelas reações de adição ou síntese, onde eu tenho lá uma estrutura A mais uma estrutura B, e elas juntas vão reagir e vão formar uma estrutura C. Então, uma adição ou síntese. E na termoquímica, a formação também está relacionada ali com a entalpia padrão de formação, né? Que é a entalpia, a energia absorvida ou liberada, quando eu tenho a formação de uma substância a partir de seus componentes mais simples, né? Da sua substância simples. Então, aqui tem enxofre simples, como substância simples, oxigênio gasoso simples. Aqui eu também tenho uma forma de enxofre como substância simples e o mesmo O2 gasoso, formando uma mesma substância aqui. Então, não importa se o enxofre é rômbico ou monoclínico, mas a combustão deles, a reação deles com oxigênio, ela leva à formação do mesmo produto. Como que a gente vai saber se uma reação é endotérmica ou exotérmica? A gente pode verificar o sinal do ΔH. Se o ΔH for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, então é uma reação, um processo endotérmico, né? E eu identifico isso, maior que zero, o sinal de positivo no ΔH. Se, por outro lado, o ΔH for menor que zero, então é uma reação exotérmica ou exotérmica, um processo exotérmico, que eu identifico ele com um sinal de negativo. Então, juntando essas duas informações, eu consigo dizer se essa afirmativa 1 aqui ela é verdadeira ou não. Então, a formação do SO2. Essas reações são de formação? Sim, formação do SO2 a partir do enxofre rômbico e o oxigênio gasoso, e a formação do mesmo SO2 gasoso a partir do enxofre monoclínico e do oxigênio também gasoso. Então, ok, é uma reação de formação. Só que aqui está colocando, é sempre endotérmica. O sinal do ΔH é negativo. Se é negativo, é uma reação exotérmica. Por isso, a 1 é falsa, né? Então, aí você já poderia eliminar. Não é a letra A, não é a letra C, não é a letra E. Eu teria que verificar, verificar apenas a B e a C, né? Se a gente fosse fazer aqui por eliminação, a 2 já é verdadeira. A gente sabe que a 2 é verdadeira. Como que eu saberia se a 3 é falsa? Então, eu poderia buscar essa informação ou ter essa informação para responder a questão. Mas vamos fazer a segunda para verificar. Essa segunda aqui eu poderia ter umas 3 formas de fazer, né? A conversão, ou seja, a transformação da forma rômbica na forma monoclínica é endotérmica, é o que afirma aqui a questão. Então, para eu transformar essa substância nessa, está dizendo aqui que é endotérmica. Eu tenho que adicionar energia aqui para que isso aconteça, né? O processo que vai consumir energia para ser endotérmico. Então, vamos lá. Primeira possibilidade, tá? É eu analisar aqui e verificar. A diferença entre essas duas equações está no enxofre, né? Aqui é rômbico, aqui é monoclínico. O O2 é o mesmo e o SO2 é o mesmo, né? E o resultado aqui de ΔH é diferente, né? Lembrando que esse sinal de negativo, ele indica que a reação é exotérmica, que está liberando energia.
Então, a gente pode raciocinar que esta reação libera 70,96 quilocalorias e essa reação libera 71,03 quilocalorias. E aí, o raciocínio que a gente pode fazer é meio lógico-dedutivo aqui. Então, se essa liberação é diferente dessa, a causa disso é o tipo de enxofre que eu estou usando. Então, essa diferença de valor aqui é em relação ao enxofre, porque eles vão chegar aqui no mesmo produto. O ponto final deles, dessa reação, é o mesmo. Então, essa diferença aqui está relacionada à diferença de energia desses dois. Agora, eu tenho que saber, então, interpretar aqui como que eu vou identificar qual deles, se vai ser absorvido ou se vai ser liberada essa energia. E a gente vai raciocinar aqui na quantidade de energia liberada. Então, se essa reação libera 70,96 e essa libera 71,03, é porque este enxofre rômbico tem a capacidade de, nessa reação, liberar uma determinada quantidade. E esse libera uma quantidade maior, né? Porque o O2 aqui, ó, se a gente lembrar lá no estado padrão, para que os cálculos e os experimentos de termoquímica tivessem condições de ser resolvidos, assumiu-se que a substância simples, na sua forma, seu estado físico, sua forma holotrópica mais estável, tem entalpia zero. Então, o O2 é a forma mais estável, o O2 gasoso é a forma mais estável, o estado físico mais estável, a forma alotrópica do oxigênio enquanto substância simples, mais estável. Então, a entalpia deles é zero. Então, a entalpia aqui do enxofre rômbico monoclínico, uma delas vai ser entalpia zero, uma delas está no estado padrão, e é a substância, o estado alotrópico mais simples e o outro não. Então, aqui, o que libera maior quantidade de energia é porque tem mais energia. O que libera menos quantidade de energia é porque tem menos energia. Tá? Então, se esse aqui, enxofre rômbico, libera uma quantidade menor de energia, significa que para eu transformar ele nesse outro que tem uma maior quantidade de energia, significa que eu vou ter que adicionar energia no enxofre rômbico para ele se transformar no monoclínico. Porque ele, rômbico, libera uma quantidade menor de energia que o monoclínico. Então, se ele libera menos energia, é porque ele tem menos energia do que esse. Se esse aqui tem mais energia, quando eu transformo o rômbico no monoclínico, eu tenho que adicionar energia. Se eu adicionei energia, o processo é endotérmico. Essa era uma forma de verificar, só raciocinando sobre. Mas vamos supor que você é bom em gráfico, você é bom em matemática. Então, vou fazer aqui essa resolução dessa mesma ideia numa forma gráfica. Então, aqui eu vou colocar a entalpia num eixo Y aqui, e eu vou falar que esse eixo Y é de entalpia. E aí, eu tenho aqui 3 pontos que eu vou colocar nesse gráfico. O ponto de partida dessa reação, S rômbico, o ponto de partida dessa, S monoclínico mais O2, e o ponto final das duas é o mesmo. Então, eu vou fazer, e eu sei que eles não são coincidentes, esses pontos iniciais, né? Porque isso é igual a isso, isso é igual a isso, e dá resultado diferente. Então, quer dizer que isso não é igual a isso em termos de energia. Eles estão em diferentes pontos de energia num gráfico que eu faria aqui. Então, eu vou fazer primeiro uma retinha aqui e vou colocar o SO2 aqui. Por que eu vou colocar o SO2 aqui? SO2 gasoso. Porque ambas as reações são exotérmicas. Então, num gráfico, uma reação exotérmica, ela tem reagentes em cima e produtos embaixo. Então, o produto vai estar numa menor energia do que o reagente, né? Aí, este menos este, que estiver aqui em cima, vai dar um valor negativo. Então, o SO2 gasoso está aqui. E aí, eu vou colocar 2 patamares aqui em cima e a gente vai identificar qual deles pertence a essa condição inicial, enxofre rômbico mais O2, e qual deles pertence a essa situação da segunda equação aqui, S monoclínico mais O2. E aí eu vou fazer pela análise aqui semelhante ao que eu acabei de falar, em termos dessa quantidade de energia, né? Então, se os dois têm que chegar no mesmo ponto, um deles vai sair deste ponto e vai chegar neste aqui,
e o outro vai sair deste ponto e chegar nesse aqui, beleza? Qual dessas duas retas simboliza qual dessas duas reações? Então é só a gente olhar aqui o valor em módulo, né? Só o número, 70,96, 71,03. Qual é o maior número? O maior número é o 71,03. Logo, ele está associado a essa maior seta. Então, este ponto aqui é o ponto onde eu tenho o enxofre monoclínico, vou simplificar aqui e colocar só M, mais o O2 gasoso, porque ele tem a maior liberação de energia para chegar no SO2. Já esse patamar um pouco abaixo aqui, ele é o do enxofre rômbico, também vou simplificar aqui, mais o O2 gasoso, porque ele tem menor liberação de energia, né? Então, com isso aqui, né, quando eu consigo pegar essas duas equações e colocá-las num gráfico, fazer essa interpretação, o final é o mesmo, e eu tenho duas retas chegando nele para baixo aqui, porque o sinal é negativo, indica liberação de energia. Então, eu consigo posicionar um enxofre monoclínico e um enxofre rômbico. E aí, a equação, a afirmação 2 aqui, ela disse que a conversão do rômbico no monoclínico é endotérmica. Então, se eu pegar o rômbico e transformar ele no monoclínico, eu vou ter aqui uma setinha para cima, né? Então, essa setinha para cima indica que está aumentando a energia. Se eu fizer o valor que está aqui menos o valor que está aqui, vai dar um valor positivo, né? Do outro lado, o ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, o final menos o inicial vai dar um valor positivo, né? Então, com isso, a gente já tem a segunda forma aqui de enxergar essa questão. E a terceira seria eu aplicar uma lei de Hess nessa reação, tá? O que eu teria? Eu teria a primeira reação, enxofre rômbico mais O2 gasoso, formando SO2 gasoso. E eu teria aqui o enxofre monoclínico mais O2 gasoso, formando o mesmo SO2 gasoso, certo? E eu tenho os ΔHs. ΔH igual a menos 70,96, não vou escrever o quilocaloria, e o ΔH igual a menos 71,03. Também vou ignorar aqui o quilocaloria. E essas reações, elas têm que chegar nessa aqui, ó, que é o que está dizendo, a conversão da forma rômbica na forma monoclínica. Então, eu quero que o enxofre rômbico se transforme no enxofre monoclínico, né? E como que eu vou saber se essa reação aqui é endotérmica? Eu vou ter que descobrir o valor desse ΔH, né? Descobrindo esse valor e o sinal dele, eu consigo saber se ele é endotérmico ou exotérmico. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para minha equação problema e identificar onde estão as coisas nas minhas equações que foram dadas. Então, o enxofre... deixa eu colocar aqui, isso, para aparecer melhor na tela. O enxofre rômbico, eu preciso dele à esquerda da seta, ele está à esquerda da seta na primeira equação. Eu preciso dele na quantidade 1, ele está na quantidade 1. Só que o enxofre monoclínico, que eu preciso dele aqui na direita da seta, ele está à esquerda da seta. O que eu faço nesses casos? Eu inverto a equação, vou deixar a seta no mesmo lugar e vou inverter. O que está depois da seta eu jogo para antes, SO2 gasoso. E o que está antes da seta eu jogo para depois, enxofre monoclínico mais O2 gasoso. Com isso, eu tenho aqui agora este enxofre monoclínico depois da seta, que é onde eu queria ele. Quando eu faço isso, eu tenho que fazer algo com esse valor de ΔH. Esta equação é o inverso dessa. Portanto, o ΔH vai ter o sinal inverso. Eu mudo o sinal aqui. Ao invés de ser menos 71,03 nessa equação, como eu inverti, ela passa a ser mais 71,03. Depois que eu faço isso, eu ignoro, eu cancelo a equação que eu inverti para fim de determinar aqui o valor do ΔH para a gente saber se é endotérmico ou exotérmico. Quando eu faço isso, aí eu tenho que verificar antes da seta o que é igual e aí eu somo, né? Se tiver um em cima e um embaixo exatamente igual, a mesma fórmula, o mesmo estado físico alotrópico, eu somo. Se não tiver, eu olho para o outro lado. Tem alguma coisa igual?
né? Então, aqui, o que sobrou? SO2, SM e O2. Nada é igual desse lado, nada é igual desse lado. Agora, eu tenho que verificar se tem coisas iguais antes e depois da seta. Eu tenho o O2 gasoso aqui e eu tenho o O2 gasoso aqui. Eles são exatamente iguais. Então, o que eu faço? Eu corto, tá? Porque eu quero que sobre aqui apenas o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. E eu tenho aqui, ó, antes da seta na segunda equação, aquela que eu inverti, eu tenho ele antes e eu tenho ele aqui na primeira depois. Então, eu anulo aquilo que é igual e está em lados diferentes da seta, né? Com isso, só me sobra o enxofre rômbico, que está aqui, e o enxofre monoclínico, que está aqui. Então, a lei de Hess tem esse princípio. Nem sempre vai ser fácil assim, né? Essa é fácil. Tem reações mais complexas, né? Para a gente fazer... Tem que ter um raciocínio maior, um cuidado maior com as informações. Depois que eu faço isso, eu apenas somo esses valores de ΔH. Então, aqui, muitas vezes as pessoas se confundem, achando que sempre vai ter que usar aquela reação, aquela equação, né? Que a entalpia, a variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Nem sempre a gente vai usar essa relação aqui, tá? Na lei de Hess a gente não vai usar. E aqui eu somo essas duas informações. Então eu tenho que pegar como que vai ser esse ΔH. Eu vou fazer ele aqui. Ele vai ser o menos 70,96 da outra, mais o mais 71,03 dessa, que eu inverti. Essa diferença aqui vai dar para mim 0,07 quilocalorias, né? Então, essas 0,07 quilocalorias vai ter o sinal positivo. Esse aqui é um número maior. Então, quando eu faço a soma de valores que têm sinais diferentes, um é positivo ou negativo, o que eu faço? Eu encontro a diferença entre eles, a diferença entre esses dois números é 0,07, e eu conservo o sinal do maior número, né? O maior número é o 71,03, o menor número é o 70,96. Quando eu falo assim, maior número, eu tenho que pensar no módulo, né? Esquecer o sinal, olhar só para o número, né? Então, mais 0,07 quilocaloria, o que confirma aqui, na terceira forma de confirmar, que essa é uma reação endotérmica. Beleza? E aí, a forma alotrópica estável do enxofre, a próxima afirmativa, né? A forma alotrópica estável do enxofre na temperatura da experiência é a monoclínica. Aqui, na termoquímica, qual que vai ser a lógica da estabilidade? A estabilidade vai estar relacionada àquela estrutura que tem uma menor quantidade de energia, uma entalpia menor. Então, entre o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico, qual tem entalpia menor? O rômbico. O rômbico é a forma mais estável, a forma alotrópica mais estável do enxofre. Portanto, a 3 é falsa, né? Porque não é mais estável a forma monoclínica, e sim a rômbica, né? Então, aí, apenas a letra, a afirmativa 2 é verdadeira. A resposta dessa questão aqui, letra B. Beleza? Então, agora vamos para a próxima questão aqui. Eu vou dobrar minha folhinha para a gente poder... Opa, vou colocar ali. Vou dobrar minha folhinha aqui para a gente poder fazer sem observar a resposta de cima. Aqui, então, eu tenho uma questãozinha que é quase um cálculo estequiométrico dentro da termoquímica, né? E aqui tem uma representação que eu vou comentar. Então, aqui, ó, também da mesma universidade. A combustão do carbono é representada pela equação carbono-grafite mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso, mais 94 quilocalorias. Esse mais 94 quilocalorias que está aqui não significa que ele é endotérmico por conta desse mais, tá? Porque o sinal positivo ou negativo que vai dizer se é endotérmico ou exotérmico é o sinal do ΔH. Então, se eu tenho um ΔH negativo, é exotérmico. Se eu tenho um ΔH positivo, ele é endotérmico. Só que aqui não está escrito ΔH. Aqui está colocando a energia como um produto da reação. Se a energia está sendo produzida, é porque é um processo exotérmico. Eu poderia aqui, ao invés de colocar esse 94 aqui na frente, escrever carbono-grafite mais O2 gasoso, formando CO2,
com ΔH menos 94 quilocalorias. Né? Então, essa representação aqui poderia ser escrita tirando essa informação daqui e escrevendo ΔH igual a menos 94,0 quilocalorias. Então, é uma equação exotérmica. E aí é só lembrar também, tem uma palavrinha aqui, né, que vai dar essa dica pra gente. Toda combustão é exotérmica, né? Então, falou em combustão, queima, exotérmica, beleza? Então, nessa reação aí, o que ele diz? Quando nessa reação há a produção de 1 litro de CO2, medido na CNTP, essa informação é importante, são liberadas, e aqui já tem, ó, né, para quem tem dúvida, ó, liberadas aproximadamente, então ele já está reforçando que esta reação é exotérmica, né? Então, 3 pontos aqui que a gente identifica que é uma reação exotérmica. E aí, como que eu faço? É um cálculo estequiométrico, tudo isso aqui é proporcional. 1 mol de carbono grafite precisa de 1 mol de O2 gasoso para formar 1 mol de CO2. E nesse processo, quando eu tenho 1 mol de cada, eu libero aí 94 quilocalorias. Se eu tivesse 2 mols, eu ia precisar de 2 desse, ia formar 2 desse e ia gerar 2 vezes isso aqui. Então, a energia liberada ou absorvida na reação, ela é proporcional aí ao número de mols dos seus participantes, né? Lembrando que quando eu tenho uma reação assim, eu tenho que verificar se ela está balanceada, né? Então, ó, um carbono aqui, 2 oxigênios aqui, 2 aqui. Nem sempre ela vai estar balanceada, então a gente tem que ter atenção nisso. Agora, como é que eu vou, se aqui, ó, vou reescrever aqui embaixo, ó, carbono, grafite, vamos colocar GR aqui, mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Quando não tem nada aqui, é 1, né? Não tem nada antes, é 1. Esse 1 é o quê? É 1, ele pode ser lido como 1 mol. Pode ser lido como uma molécula, um átomo, mas pode ser lido como 1 mol, que é o mais comum. Então, se eu tenho 1 mol, aqui ele fala de CO2, não, a produção de 1 litro de CO2. Mas aqui não é 1 litro, aqui é 1 mol. Então, eu vou ter que fazer uma relação entre mol e litro, para saber, né, em 1 litro quantos mols que eu tenho, para aí então poder saber quanto que vai ser liberado. Porque eu sei que se tiver 1 mol, vai liberar 94. E para isso foi dado a informação medida na CNTP. Esse exercício aqui já é mais antigo, então ele está, quando coloca aí CNTP, o que ele está dizendo para a gente nesse exercício aqui? Ele está puxando o conceito de volume molar dos gases nessas condições normais de temperatura e pressão. Então aqui, a maioria dos exercícios que a gente tem antigos, ele considera o seguinte, ó, que o volume molar é de 22,4 litros por mol de qualquer gás. Qualquer substância gasosa, 1 mol dela nessas condições de temperatura que são dadas aí, ocuparia 22,4 litros. 1 mol de qualquer substância, 22,4 litros. Então, se eu tenho 1 mol de CO2, eu poderia falar aqui que eu tenho 22,4 litros de CO2. Beleza? Então, aí, volume molar dos gases tem um conteúdo às vezes é estudado da química, às vezes na física, que é o comportamento físico dos gases, né? Então, tem uma série de fórmulas lá, que a gente vê uma série de relações, né? Às vezes o volume é constante, a temperatura é constante, a pressão é constante, e às vezes todos eles podem variar de uma situação para outra, né? Ou serem mantidos constantes no experimento. Então, não é o foco aqui. Aqui a gente só vai raciocinar com isso. 1 mol, 22,4 litros. 1 mol de CO2 equivale a 22,4 litros. Então, se eu tivesse 1 mol de CO2, eu teria 22,4 litros. E esses 22,4 litros liberam, pela reação que me foi dada, se eu tiver 22,4 litros de gás carbônico, isso aqui vai me liberar 94 quilocalorias, né? O CNTP diz isso aqui pra gente, ó, que este 1 mol libera 94 quilocalorias e que se eu representar ele em litros, esse mol, o volume que ele ocupa são os 22,4 litros. Então, se eu for produzir nesta reação 22,4 litros de gás carbônico, eu vou ter aí, então, 94 quilocalorias. Só que o exercício pergunta aqui, ó, né, quando nessa reação a produção de 1 litro.
Então, não tem 22,4 litros, tem 1 litro de CO2 gasoso sendo produzido na pergunta, né? Se produzir 1 litro, quanto que vai dar de quilocalorias, né? Então, aqui, regrinha de 3, né? Se 22,4 litros está para 94, 1 litro vai estar para X. Então, vamos fazer o quê? Vamos multiplicar cruzado aqui. E aí, eu vou ter que o 22,4 vezes X vai ser igual a 1 vezes 94. 94. Então, esse 22 aqui passa para lá dividindo. X é igual a 94 dividido por 22,4. E aí, a gente faz esse cálculo bem simples aí, ou não, se você não consegue trabalhar muito bem com vírgula. Eu comprei uma calculadora porcaria e eu não consigo fazer algumas contas porque ele apaga uns valores lá na frente. É uma maravilha essa calculadora. Aí eu tenho que apelar pelo celular. Eu tinha um rascunho com isso aqui calculado já, mas eu não sei onde que ele está. Então, esse X aqui que eu fiz a conta agora, 4,196 e umas coisinhas mais, né? Quilocalorias, né? Por que quilocalorias? Ó, porque o X está aqui, então unidade embaixo de unidade. Aqui era litro, litro, quilocaloria, o X vai ser quilocaloria. E aí é aproximadamente, né? Aproximadamente o quê? 4, né? 4,196, aproximadamente um pouquinho mais de 4 quilocalorias. Então, a resposta aqui, letra B, também. Beleza? Então, aqui só um cálculo estequiométrico básico aí a partir de uma equação termoquímica e com o conhecimento aqui de que você teria que puxar a informação do volume molar dos gases da memória, né? Não sei dizer aqui se o vestibular forneceu isso quando teve a prova que caiu essa questão, né? Mas é bom lembrar, esse 22,4 aí vai te ajudar nos exercícios, beleza? Então, vamos partir para a próxima agora. Vou dobrar aqui mais uma vez minha folhinha. A próxima, acho que não vou nem usar minha folha aqui. Ela é mais teórica, né? E aí, a gente vai verificar o seguinte, ó, a palavrinha mágica, combustão, né? Então, a combustão de uma substância ocorre como, né? Ocorre em quais circunstâncias? E aqui a gente vai ter, vamos analisar, e não necessariamente a gente vai ter uma resposta 100% aqui, né? É uma questão que poderia ser questionada, perdão aí pelo questão questionada, mas é um exercício que poderia ser questionado aí do ponto de vista mais técnico da palavra combustão e da resposta que é dada como a correta aqui. Mas vamos lá, vamos analisar. Porque existe um fluido presente em todos os materiais combustíveis que é liberado quando o mesmo queima. Então, um fluido presente que ele é liberado quando a mesma queima. Isso aí não faz muito sentido, né? A combustão é quando alguns materiais interagem, né, com um outro material e libera uma grande quantidade de energia. E a gente muitas vezes identifica isso com uma chama, né? Algo queimando. Combustão está associada com isso, né? Nem sempre o que tecnicamente é uma combustão a gente enxerga chama, né? Mas acontece liberação de energia. Tá? Então não tem essa de que um fluido presente em todos os materiais é liberado. Isso aí não está relacionado aí à combustão. Na letra B, diz o seguinte: pelo simples contato da mesma com o oxigênio, que é um material comburente. Não faz sentido, né? Senão essa folha de papel aqui que eu estou usando, que é um material combustível, né? É só a gente colocar acender um fósforo aqui nela que ela vai começar a pegar fogo. Se fosse verdadeiro o que está na B, ela não estaria aqui. A gente nem poderia ter papel, né? Ou madeira. As coisas não pegam fogo espontaneamente, pelo menos a maioria delas não, né? Até tem uma substância ou outra que, em contato com o oxigênio do ar, interage com esse oxigênio de forma a gerar aí uma combustão espontânea, mas não é muito comum que isso aí exista, né? Então não é a regra. A letra C diz que o seguinte: a combustão ocorre na reação com oxigênio. Meia verdade, né?
num processo exotérmico, ok? Combustão é exotérmica, originando moléculas mais simples. Não necessariamente. Então, essa é a questão dada como verdadeira no gabarito. Porém, ela é questionável, porque não é só o oxigênio que pode interagir com o material combustível. Tá? Eu tenho outras substâncias que interagem, e aqui quando coloca reação com o oxigênio, se a gente fizer a leitura que é o oxigênio enquanto gás oxigênio, né? Nessa leitura que ela não estaria certa, ele induz a gente a pensar no oxigênio como gás oxigênio, mas eu tenho outros comburentes, como o óxido nitroso, por exemplo, que poderia também interagir e fazer uma combustão, né? E originando moléculas mais simples. Nem sempre a gente pode pensar que vai ser moléculas mais simples. Então, se eu penso em substâncias simples, por exemplo, substância simples H2, gás hidrogênio, ela pode, esse é um gás que é um gás combustível, ele pode interagir com o oxigênio. Vamos colocar aqui para já balancear, meio de oxigênio, e formar uma substância, substância simples, vai formar uma substância composta, água, vamos colocar aqui que está formando água gasosa também. Essa é uma substância mais complexa que essas duas, embora seja uma substância simples, né, do ponto de vista que ela não é muito complexa, não é substância simples aquela formada que faltam dois, não é aquela substância formada de um único elemento, mas é uma substância que apresenta um grau de complexidade maior que essa. Então, originando moléculas mais simples pode dar a entender de que eu vou ter moléculas classificadas como simples, né? Substâncias simples. E não, essas moléculas mais simples aqui ele está no sentido de moléculas menores do que o combustível. Mas isso nem sempre vai ser verdadeiro, porque, por exemplo, essa é uma molécula maior do que esta. Então, a letra D... o que está errado nela, né? Está falando da combustão. A letra D fala, sempre que houver absorção de calor. Então, a absorção implica um processo endotérmico e a combustão, toda combustão é exotérmica, né? Então, não absorve calor durante a reação, libera calor durante a reação. E na última letra aí, porque está errada, fala que sempre que o gás carbônico, então a combustão ocorre sempre que o gás carbônico reage com a mesma, reduzindo-a a cinza com a produção de calor ou luz, né? Então o gás carbônico geralmente é produto de combustão, né, de material orgânico. Ele não é regra geral, um material que faça as vezes do oxigênio, que se chama uma substância comburente, né? Então, o gás carbônico geralmente atua aí como um produto, né? Ele é um produto de uma combustão e não o comburente responsável por levar a outra substância a reagir da forma que a gente conhece como combustão, né? Então essa é a questão 3. Essa questão aqui, quando eu estava terminando a letra C, acabou a bateria da minha máquina. Então aí pode dar uma diferençazinha no som ou uma continuidade aqui. Mas nada que impeça da gente continuar. Então na 4, então mais uma vez dobrar minha folhinha aqui, preservar o meio ambiente. Quase no final, são 6 questões nesse exercício, nessa lista. Então vamos pegar 4 aqui e vamos fazer. Dadas as seguintes equações termoquímicas, então aqui a gente tem 2H2 gasoso mais O2 gasoso formando 2H2O, então equação de formação da água, todos aqui gasosos, e na de baixo a diferença é que a água formada é água líquida e tem os valores de ΔH correspondentes a cada uma delas. Então pode-se afirmar que a formação da água no estado líquido consome mais calor do que no estado gasoso. E aí, será que você tem que sair fazendo contas aqui, né, para descobrir se consome ou não mais, se é mais ou se é menos? Então essa palavrinha aqui já dá a dica pra gente que está errado, porque consome
consome é um processo endotérmico, sinal positivo. E a gente tem aqui, ó, sinais negativos, né? Equação de formação da água é a combustão, na verdade, que é a combustão do gás hidrogênio, né? Como no outro exemplo que eu dei agora há pouco, da questão anterior. Então, é um processo exotérmico e não consome, sim libera calor. A letra B, a análise da água é um processo exotérmico. Então, o que é análise? Essa palavrinha análise, ela está vindo aqui também, como lá na primeira questão, a palavra formação, ela estava associada aí com as reações de adição, de síntese. A análise aqui é um tipo de transformação química, né? Uma reação onde eu pego um reagente, então voltando aqueles exemplinhos básicos, né? Então, se eu tenho uma substância C e eu passo ela por um processo e ela se transforma em 2 ou 3 ou 4 substâncias, a gente chama isso aqui de análise. É como se eu estivesse pegando essa substância e quebrando ela em partes para verificar do que ela é feita, né? Então, reações de análise é isso, que é o contrário da formação, né? Então, é eu pegar a água e quebrar ela nos seus gases constituintes, nos seus constituintes mais simples, o gás oxigênio e o gás hidrogênio. E uma das formas mais fáceis da gente fazer isso é por meio da eletrólise, né? É a quebra da água aí, usando a eletricidade. A hidrólise da água, né? Por meio da eletrólise, a quebra da água. O contrário de uma equação, então, que é exotérmica, se eu fizer isso aqui ao contrário, é uma reação endotérmica. Pegando os dados do exercício aqui, ó, eu posso reescrever, vou pegar de cima. Eu posso escrever a equação de cima ao contrário, 2H2O gasoso produzindo 2H2 gasoso mais O2 gasoso, e eu vou ter o número do ΔH igual 116,24 quilocalorias, só que então o sinal vai ser positivo, porque é o inverso. Então, aqui está dizendo que a análise é um processo exotérmico. Não, a análise é um processo endotérmico, porque ele é o contrário dessa de formação, e se essa aqui é exotérmica, a outra vai ser endotérmica. Então, está errada essa palavrinha aqui, certo? Aí vem a condensação de 1 mol de água libera 10,44 quilocalorias. Então, peraí, condensação, vocês lembram lá? Então, se a gente tem sólido, líquido e gasoso, onde é a condensação? Condensação é a passagem do gasoso de volta para o líquido. Então, olhando para essas reações aqui, o que eu quero saber então? Para o gasoso ir para o líquido, né? É esse processo que eu quero saber aqui, dessa equação para vir para essa. E aí, será que a condensação libera ou absorve energia? Então, pegando em estados físicos aqui, ó, o que eu preciso fazer com o estado sólido para ele passar para o estado líquido? Vamos fazer aqui por cima. Para passar do sólido para o líquido, eu tenho que fornecer energia para o sólido para ele fazer a mudança para o estado líquido. Então, é um processo endotérmico. Se eu tiver o líquido para virar vapor, para virar gás, eu tenho que também fornecer energia para esse líquido para ele virar gás. Então, também é um processo endotérmico. Então, se do líquido para o gás é endotérmico, do gás para o líquido é um processo exotérmico. E da mesma forma que do líquido para o sólido é um processo exotérmico. Então, vamos pegar a água. Todo mundo conhece a água sólida, a água líquida, né? Então, se eu deixo o gelo, tiro o gelo da geladeira, do congelador, e deixo ele sobre a mesa, o que eu estou fazendo? Estou colocando ele exposto a uma temperatura maior, ele está recebendo energia do meio e com isso ele derrete. Se eu pego a água lá da torneira, coloco numa forminha de gelo e coloco ela no congelador, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a água perder a energia para o ambiente interno da geladeira, que está numa temperatura menor. Então, a água está perdendo calor, está perdendo energia para o meio. O processo exotérmico. Então, aqui, ó, a condensação de 1 mol de água libera, ok. O que eu teria que verificar?
se são ou não 10,44 quilocalorias, né? E aí aqui a gente poderia, né, fazer uma lei de Hess aqui também, daria para a gente fazer isso. Mas o que nós podemos fazer apenas? Ver a diferença. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Se eu pegar, ignora os valores, eu quero só os sinais. Eu quero só a diferença entre eles, né? Então, essa diferença de 137,12 menos, então, 116,24. Só quero saber qual é a diferença entre esses dois valores, né? Então, vou ver aqui, fazer rapidinho. 137,12 menos 116,24. Isso aqui me dá 20,88 quilocalorias de diferença entre eles, né? A diferença entre eles é de 20,88 quilocalorias, né? Então, do gasoso para o líquido, a gente está vendo aqui que vai perder energia, né? Então, se a gente observar aqui, ó, do 116 para o 137, ambos negativos, este número está tendo que reduzir, né, perder energia para chegar nesse. Então, se a gente pensar lá no gráfico, né, este número é mais próximo do zero, esse número é maior do que este número, levando em conta aqui o sinal, né? Então, a gente tem a perda aqui, quando ele perde 20,88 quilocalorias, então chega aqui para esse valor de 137,12 negativo, né? E é só que aí, professor, não é verdadeira C não, né? Porque aqui deu 20,88, ali é 10,44. Mas observa o seguinte, ó. Aqui está dizendo a condensação de 1 mol de água. E aqui, se eu olhar para esses valores, a condensação é de 2 mol de água. Então, se para 2 mols de água a diferença é aqui de 20,88, se eu tiver para 1 mol, vai ser obviamente metade. Metade disso aqui vai dar 10,44 quilocalorias, né? Então, a letra C é a resposta correta, né? Aqui a letra D, a condensação de 2 mol de água absorve 20,88, aparece o mesmo 20,88. Talvez aqui esta letra D era a pegadinha para você fazer essa conta, achar 20,88 e achar que tinha que marcar essa, né? Mas não, absorve não, porque do gasoso para o líquido tem que perder energia para poder o gás voltar a ser líquido na condensação. Tá? E a letra E, a vaporização do líquido para o gasoso, então, é um processo exotérmico. Não, para eu vaporizar um líquido, eu tenho que fornecer energia para ele, né? Eu tenho que fornecer energia para então ele fazer a mudança de estado físico. Beleza? Então, acho que aí a 4 é tranquila, né? Vou agora dobrar duas folhas. Essa minha aqui, onde eu estou escrevendo as respostas, e vou dobrar essa outra aqui também, que já bateu aqui no meu tripé, e aí eu vou dobrar agora aqui na linha 4, e aí ficou horrível essa imagem, mas tá bom, vamos deixar. Então aqui agora vamos para a 5 e 6 para finalizar esta correção de exercícios aqui. Então, beleza. 5. Alguns processos podem apresentar comportamento endotérmico ou exotérmico, né? Então, comportamento ora endo, ora exo, dependendo do processo, né? Alguns processos, não exatamente a mesma transformação química. Uma transformação química ou ela vai ser endo ou ela vai ser exo, né? Agora, tem tipos de processos que, dependendo das substâncias, podem ser endo ou podem ser exo, né? Então, vamos ver se eu centralizo aqui esse meu... agora acho que melhorou um pouquinho. Dependendo do tipo de substância envolvida, como eu estava falando. Um exemplo característico desses processos Então, quais processos? Processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos, dependendo da substância. Então, vamos lá.
Dissolução, dissolver, será que eu posso dissolver algo em determinado um sólido em um líquido e ele liberar calor, ou ora um outro sólido no mesmo líquido absorver calor? Né? Essa já é a resposta correta. Né? Então, a dissolução, né? Eu dissolver uma substância em outra, pode ser dois líquidos, um sólido em um líquido, pode acontecer tanto da forma endotérmica quanto da forma exotérmica. Né? Combustão sempre vai ser exotérmico. Né? A decomposição térmica é o que? É a decomposição utilizando calor. Então, é um processo endotérmico. Né? Neutralização, então, neutralização lá de um ácido com uma base, né? Vou colocar aqui bem simples, aqui H+, mais OH-, dando H2O. Esta também é uma transformação, um tipo de transformação que tem o ΔH menor que zero, que é exotérmica também. E a queima, um sinônimo aí de combustão exotérmico. Né? Então, aqui a questão correta, né? A dissolução é endotérmica ou exotérmica, dependendo da substância que eu estiver dissolvendo, né? Dependendo das substâncias que eu estou misturando, né? Que eu estou tentando dissolver uma na outra. E aí eu posso ter comportamentos que liberam ou que absorvem energia. As outras todas ou é exotérmica ou é endotérmica. A única que permite, o único tipo de processo que permite é a dissolução. E por fim, um exercício aqui de energia de ligação. Né? A energia de ligação tem alguns passos que eu tenho que seguir. Eu vou tentar fazer aqui um passo a passo para que vocês possam aplicar em outros, né? Mas vamos primeiro ler aqui o exercício. Ó. A variação de entalpia, ou ΔH da reação, H2O gasoso, formando H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, calculado a partir dos dados da tabela abaixo, é igual a, um espacinho aqui, né? Tantos kJ por mol de H2O. Tá? Aí dá o tipo de ligação, OH, HH, O, e a energia de ligação em quilojoules por mol de ligações. Né? E aí tem os valores aqui, as alternativas para eu marcar. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer numa reação, num exercício desse tipo, quando envolve energia de ligação, é representar a fórmula estrutural, é representar como essas moléculas estão ligadas, como os átomos, né, dessas moléculas estão ligados, como que eles estão conectados. Então, aí isso depende um pouquinho lá de você lembrar das ligações químicas que se estuda, né, no primeiro ano, ou para quem está assistindo aí do Instituto, lá na Química 1 dos cursos integrados. Na água, então, eu tenho duas ligações HO, né? No hidrogênio eu tenho então uma ligação HH e no oxigênio eu tenho uma ligação O. Né? E aí eu estou colocando aqui na sequência e vou colocar até a setinha e o mais aqui. Estou representando essa reação dessa forma aqui. Aí o segundo passo eu vou fazer junto com o primeiro aqui. Eu vou colocar aqui como segundo. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para o meu padrão de ligações e vou encontrar ele aqui na minha tabela. Encontrei o H ligado ao O aqui. E para esse tracinho aqui, cada tracinho desse eu vou considerar uma vez esse valor aqui. Então, 460 para esse tracinho aqui e 460 para esse outro tracinho aqui. Então, no segundo passo eu vou fazer essas associações. Nem sempre vai ser poucas ligações desse tipo, né? Tem exercícios aí que podem trazer moléculas mais complexas e aí você vai ter um trabalho maior. Então, a gente associa esses valores aí a cada padrão desses de ligações. O, 490. E aí, num terceiro passo, a gente teria que
descobrir a contribuição de cada molécula nesse processo. E um cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: observar qual a quantidade de moléculas que eu tenho na reação. Então, se eu tenho apenas uma água, não tem nada, é 1. Então, eu tenho apenas uma estrutura dessa, eu vou ter 460 mais 460. Para a molécula de água, então, eu tenho 920 quilojoules, né, envolvidos aqui, né? 920 quilojoules. 460 de cada ligação. Aqui no hidrogênio só tem essa ligação, então 436 quilojoules. Por quê? Porque é 1. Só tem 1 mol, 436. Só que aqui vem o detalhe, ó, aqui é meio, né? Então, se é meio, eu não tenho 1 mol de ligações aqui, porque aqui a energia de ligação é em quilojoule por mol. Então, é 490 se fosse 1 mol. Mas como é meio mol, o que eu tenho que fazer? Metade de 490. Então, eu não posso aí utilizar o 490 porque aqui tem um meio. Então, metade de 490 é 245 quilojoules. Correto? Então, o primeiro passo eu desenho aqui as estruturas. Segundo passo, eu atribuo aos padrões existentes de ligação os valores que são me dados na tabela ou no enunciado, pode estar no texto também. Num terceiro passo, eu somaria a contribuição de cada molécula e aí eu tenho que fazer a separação agora num quarto passo daquilo que é reagente e daquilo que é produto. Então, eu vou somar tudo que está nos reagentes. Aqui, no caso, só tem a água. Então, eu vou colocar 920. E aqui eu vou somar os dois produtos, né? Tenho dois produtos. 436 mais 245. Os dois juntos, 681. Então, nesse quarto passo, eu vou somar as contribuições de reagentes e produtos. E aí, eu vou aplicar lá o conceito da energia de ligação, que é a energia necessária para você quebrar 1 mol de ligações no estado gasoso. Então, é a energia que você tem que fornecer para quebrar 1 mol de ligações no estado gasoso. Então, se eu tenho que fornecer para essas ligações quebrarem, elas, quando se quebram aqui nos reagentes para se reconectar nos produtos, é um processo endotérmico e ele vai, esse valor que você somou, que ele vai receber o sinal positivo. Na formação das ligações, então as moléculas, quando estão no reagente, elas têm ligações rompidas e vão fazer novas ligações nos produtos. Então aqui, ó, rompeu a ligação HO, as duas ligações HO, e formou-se então a ligação HH e ligação O-O, né? E aí meio mol dessas ligações O-O. Aqui então, quando se forma a ligação, se libera energia. Libera energia, sinal negativo. Então sempre vai ser esse padrão, sempre no reagente. Quando eu estou trabalhando com energia de ligação, sempre no reagente, eu vou somar todos os valores e colocar o sinal de positivo. Sempre nos produtos, eu vou somar todos os valores e colocar o sinal de negativo. E aí aqui, uma coisa que sempre eu escuto a pergunta, mas por que, professor? Lá dizia que era ΔH, é o H dos produtos menos H dos reagentes, né? Então, esta aqui, ela não se aplica aqui, eu não vou usar esta relação. Então, a gente está trabalhando com energia de ligação. Então, é diferente. O que eu tenho que fazer aqui no quinto passo, né? Eu vou somar os dois valores. E sempre, né, vai ser uma subtração, porque sempre um vai ser mais e o outro vai ser menos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu faço a diferença entre eles, nesse caso aqui, certinho, 920 menos 681. Nem sempre vai ser isso. Às vezes, o maior valor pode ser desse lado aqui, ele vai ser negativo e aqui positivo. Então, essa diferença aqui dá 239 quilojoules. E o sinal do maior, então o que eu fiz aqui? De onde que eu tirei 239? É a diferença entre 920 e 681. Esta diferença recebe o sinal do maior número. Então, o maior número, 920, sinal positivo.
né? Então, 239 kJ é então a energia aqui calculada para 239 kJ por mol de água, que dá a letra C aqui, né? Então, na energia de ligação, cuidado, a gente não vai usar esta relação aqui. Não dá para eu colocar, isso aqui é o produto, é menos 681 menos o mais 920, né? Ok? Bom, era isso que eu tinha para agora. Eu acho que esse vídeo vai bater quase 1 hora, porque eu sou muito enrolado para resolver aqui, mas pode ir, coloca aí no 1,5 velocidade, que aí fica mais rápido, beleza? Valeu, obrigado para quem tiver assistido, e para quem é das minhas turmas lá do Instituto, na quarta-feira agora a gente tira qualquer dúvida que tiver restado aí, beleza? Tchau pra vocês.